Acredito que todos têm orado pelo Petrópolis. Deus tenha misericórdia das pessoas, nós não somos melhores que eles. Deus tenha compaixão daquelas vidas, muitos nem conhecem o Senhor, e às vezes são pessoas que morrem sem conhecer Yeshua, e isso é triste, porque viveram sem saber de onde vieram nem para onde foram, né? E isso me traz uma tristeza muito grande, que Deus tenha misericórdia de cada um, né? Nós estamos na 21ª porção semanal. Essa paraxá, ela vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35. A Haftará é 1 Reis 18, 1 a 39. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 7, de 1 a 8:38. Amém? Amém. O texto dessa porção que eu quero comentar começa assim, olha, você vai saber onde é. Marcos 8, 14 a 15. Começa assim: ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham comido consigo senão um pão. E Yeshua ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A primeira coisa que vemos é Yeshua falando para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, Yeshua nos chama a atenção para não sermos influenciados pelo comportamento e conceito dos fariseus sobre a verdade. Ao cuidado de Yeshua, para a gente não ser contaminado por esse fermento, que é o conceito, o comportamento dos fariseus com relação à verdade. E Yeshua, ele não quer que seus seguidores sejam influenciados por isso. Amém? Não só os seguidores da época, como os seguidores de hoje também, que somos nós e outros, claro. Yeshua ele já revela uma das facetas desse fermento, desse comportamento dos fariseus, lá em Lucas 12, versículo 1, que ele diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, e Yeshua não falava isso escondidinho, ele falava publicamente, na cara de todo mundo. Ele não tinha esse negócio de ser político, né? Ele chegava e falava a verdade. Então tinha muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou Yeshua a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha que coisa terrível. Você sabe o que é hipocrisia? É o ato ou efeito de fingir. Finge, fala uma coisa, mas na realidade faz outra, ou fala uma coisa que dentro do coração não é aquilo, ou faz alguma coisa com outros objetivos, né, escondido, que nós não sabemos. Hipocrisia é uma coisa do diabo, né? Hipocrisia é o ato, o efeito de fingir, falar e não fazer, de dissimular os verdadeiros sentimentos. Então tem pessoas que às vezes estão extremamente tristes, mas ficam rindo para todo mundo. Isso é hipocrisia. Ou a pessoa tem um intuito dentro do coração e para atingir aquele objetivo, ela se mostra sociável, agradável, até alcançar aquele objetivo. Isso também faz parte do comportamento hipócrita. Amém? Fora da hipocrisia, aquele que é transparente, aquele que fala a verdade sem ofender, né? Tem gente que fala que não é hipócrita para ofender os outros também. Isso é um comportamento maligno, tá bom? Então, esconde as verdadeiras intenções, é fingimento, falsidade,
falta de sinceridade, não é? Tem muita gente que vive assim, esconde as verdadeiras intenções por trás daquilo que faz. Mas Yeshua já diz aos hipócritas entre seus discípulos. Se ele falou para os discípulos, é porque ele sabia que haveria hipócrita entre nós, não é? Então, é o que ele fala, ó. Yeshua diz aos hipócritas entre seus discípulos que tudo que for dissimulado será revelado. Não adianta você fingir. Para a vergonha sua, tudo que você fez escondidinho, por trás dos panos, será mostrado para todo mundo, para a sua vergonha. Amém? Então tem que ter cuidado com isso. Nós temos que ser sinceros, verdadeiros, transparentes. Veja Lucas 12, de 2 a 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Olha aí. Nem oculto que não haja de ser conhecido, ou seja, mostrado. Porquanto tudo que em trevas disseste, ou seja, escondidinho, é isso que ele quer dizer. Tudo que você fala escondido, olha o que vai acontecer. A luz será ouvido. Para sua vergonha. Então você falou mal de mim, certamente eu ouvirei isso no dia do juízo. Amém? Se eu falei mal de você, vocês vão ouvir isso no dia do juízo. Entendeu? Amém, gente? Não se preocupem, porque isso aqui é preocupante. A luz será ouvida. O que falaste ao ouvido no gabinete dos eirados será pregoado. Então será aberto. Você imagina como é que as pessoas serão expostas. Tem gente que lê isso aqui e não liga. Só que isso aqui é terrível, viu, meu irmão? Outra questão dos fariseus é que eles davam mais valores às tradições criadas pelos homens do que à lei de Deus. Uma coisa que confunde a igreja até hoje. A igreja pensa que quando Yeshua está brigando com os fariseus, é porque os fariseus eram legalistas. Isso é mentira. Até a igreja confunde isso hoje. Na realidade, quando Yeshua está brigando com os fariseus, está brigando porque eles davam valor às tradições humanas aquém da lei de Deus. Amém? Eles obedeciam muito às tradições. Inclusive o Paulo fala anteriormente que ele foi o quê? Zeloso das tradições de meus pais. Não é da lei. E a igreja confunde essas duas coisas. Eu já percebi isso. Amém? Muitas das vezes confundindo as tradições dos homens com a lei de Deus, como a igreja faz hoje. Confunde tradição com lei. Então, por exemplo, você fala para a igreja, você tem que guardar Shabat. Não, isso é tradição dos judeus. Isso é lei, gente, isso não é tradição. Então, demonstra que está confundindo tradição com lei. E isso é uma coisa que Yeshua brigava contra os fariseus. Eles confundiam as duas coisas e davam mais valor às tradições que eles traziam do passado até o momento em que Yeshua estava na terra. Veja isso em Marcos 7, de 1 a 9. Foram ter com Yeshua os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Olha só, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciões, não tem nada a ver com a lei de Deus, estavam guardando tradições, e tradição não salva ninguém. Amém? Não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando voltam do mercado, se não purificarem, não comem, purificar, tomar banho. Onde está escrito na lei de Deus? Se você não lavar a mão antes de comer, se não tomar banho, certamente morrerás. Onde está escrito? Rafael, você está dizendo que eu não lavar a mão e não tomar banho? Não, não estou dizendo isso. Você continue lavando a sua mãozinha com álcool, tomando seu banhozinho gostoso, com sabonete, põe um perfuminho, talquinho e tudo, mas isso não salva. Deu para entender? Yeshua está brigando contra isso dos fariseus. Ele não está brigando contra a obediência da lei de Deus. Isso é um erro dentro da igreja e um erro grosseiro, inclusive.
E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vaso e de bronze. Foi Deus que mandou fazer? Não. Rafael, então não posso lavar a panela? Pode, meu irmão. Mas se você lavar a sua panela ou não lavar a sua panela, você não vai ser salvo ou vai ser condenado. Jesus não vai chegar, eis que tu não lavou a panela no dia 3, no mês 4 do ano de 1000 e tanto. Está condenado. Não, porque não tem isso na lei. Isso é uma tradição humana, boa tradição. Continuamos a lavar a panela, mas não tem peso na salvação. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos anciões? Tem nada a ver com a lei. Eles estão perguntando a Yeshua por que os discípulos de Yeshua não andam obedecendo a tradição dos anciãos. Sabe lá quem criou isso. Rafael, mas eu gosto de tomar banho. Tome, claro. Deve. Mas, meu irmão, a diferença de tradição e lei é muito grande. Eles estavam colocando a tradição no mesmo patamar da lei de Deus. E eu percebo a igreja fazendo a mesmíssima coisa, porque quando se fala, volto a repetir, de Shabat, a primeira coisa que eles falam é que é tradição de judeus. Não, Shabat não é tradição de judeu. Shabat é lei de Deus. Isso não é tradição. Tradição é lavar a mão, lavar copo, antes de comer, todas essas coisas. Que são boas tradições, são ruins, não. Mas não tem peso na salvação. Mas comem o pão com as mãos por lavarem. Os discípulos não tinham lavado a mão. Respondeu-lhes, bem, olha a resposta de Yeshua. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram. Está vendo? Não adianta nem adorar, eles adoravam, mas é em vão. Sabe por quê? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegai à tradição de homens. Disse-lhes ainda, bem sabei rejeitar o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Quem está assim hoje? Pois é. Largou o mandamento de Deus para seguir tradição criadas em grupos chamados cristãos. Yeshua, se chegasse hoje, ia ver uma igreja igual aos fariseus. E pior que briga. Por que guarda domingo? Domingo é lei ou é tradição? Tradição, meu irmão. Tradição inventada por quem? Pelo homem, a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo. Eu acho que Yeshua ia ter o mesmo embate com a igreja hoje. A mesma coisa. Eu acho que ele ia dizer, eu acho que tem alguma coisa repetindo aí, tá? Isso está arranhado. Porque lá em Israel foi a mesma coisa aqui também está. É um absurdo isso, meu irmão. É um absurdo. Porque carregam a Bíblia e não a compreendem. O que Yeshua está chamando a atenção de nós, seus discípulos, é para não sermos hipócritas e não trocarmos os mandamentos de Deus por tradição criada pelos homens. Exatamente o que a igreja está fazendo, e Yeshua falou para não fazer, porque isso é fermento do fariseu. Fermento poderoso esse, hein? Muito bom. Alcançou a nós 2000 anos depois. Muitas gerações. E a gente nem teve contato com os fariseus lá do passado. Porque nós somos gerações muito depois, 2000 anos depois. E está fazendo igualzinho. E se você falar isso, tem pessoas que levantam teorias tremendo para dizer que eles estão certos.
igualzinho os fariseus. Já estão acostumados com isso. Já estão e não largam, não. Eu vi isso hoje. Pois é, aí, ó, tá vendo? O pastor falou comigo. Pois é, pastores fazem isso. São fariseus, são hipócritas. É isso que o Senhor está dizendo. Diante de Deus são hipócritas, não estão cumprindo o mandamento de Deus. Aí, ó. Depois Yeshua diz para também não sermos influenciados pelo fermento de Herodes. Que coisa, hein? Herodes, meu irmão, não foi somente uma pessoa. Tá bom? Quando a Bíblia fala Herodes, as pessoas pensam que é um só. Não é não, são vários. Tem vários Herodes. Não é? É uma sucessão de governadores. É como falavam Faraó, entendeu? Falava Herodes. O primeiro foi Herodes o Grande. Olha o nome dele. Herodes o Grande. Você imagina? Um homem tremendamente astuto e cruel. Ele era terrível. Fazia tudo para ter e permanecer no poder. Ele arrasou completamente a casa do Asmoneus. Eu não vou falar sobre o Asmoneus agora, mas foi uma família importante em Israel. Ele arrasou com eles. Para permanecer no poder, tramou o assassinato de um sumo sacerdote denominado Aristóbulo, da linhagem sacerdotal mesmo, irmão de sua esposa Mariana. E dizem, nos livros aí você pode ler, que Herodes amava muito Mariana, sua esposa. E ele amava tanto que ele mandou matar ela. E os livros dizem que ele amava ela. Eu falei, meu Deus, que amor tremendo. Mandou matar porque achou que ela estava tramando contra ele para tirar ele do poder. Mandou matar, não quis nem saber se era verdade. Mas também não a poupou quando desconfiou, não sabe se é verdade, que fora traído e que ela tramava contra ele. Como se não bastasse, Herodes também matou a mãe dela e o seu avô, que também era da linhagem sacerdotal. Ele poderia ter feito algo mais cruel que isso? Sim, ele fez. Ele fez. Matou os filhos que teve com Mariana. Matou os próprios filhos. Ele era adorável, simpático, muito simpático. Você ia convidar ele para passar dias na sua casa. Ia dormir tranquilo. Matou os filhos que teve com Mariana quando entendeu que aqueles também eram uma ameaça à sua permanência no poder. Geralmente, os reis querem que os filhos assumam. Ele não. Ele matou, foi todo mundo. Acabou com a hierarquia. E ele ainda foi mais cruel. Mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade da cidade de Davi, Bethlehem, quando soube que havia nascido o rei dos judeus. Olha o medo dele. Já tinha mandado matar a esposa, já tinha mandado matar a família da esposa, já tinha mandado matar seus filhos, e quando ouviu que nasceu o rei dos judeus, ele mandou matar toda criança de 2 anos para baixo, lá na cidade de Davi, para ver se matava o rei dos judeus. Foi ele que foi comido de verme, que Deus matou ele. Após perceber a visita dos magos, foi ele que recebeu a visita dos magos. Na época de Yeshua, já adulto, Herodes Antipas foi quem governava. Já não era o grande mais, o grande já tinha morrido. Agora era o Antipas. O Herodes Antipas, né, que também era muito simpático. E não ficava muito aquém da crueldade do Herodes o Grande, não, viu, gente? Que era o anterior. Talvez só fosse mais manipulável, porque o outro não era nem um pouco manipulável, ninguém conseguia manipular ele, mas esse, até a mulher do seu irmão manipulou ele. Então ele era mais manipulável. Este foi quem tomou a mulher de seu irmão, Heródias, e que por conta disso foi exortado por João Batista.
e também foi quem, após uma dança da sua enteada, acabou por se comprometer a executar o profeta, entregando sua cabeça em um prato para Heródias. Horrendo presente. O que será que Yeshua queria dizer com isso, meu irmão? Ter cuidado com o fermento de Herodes. Você viu como é que eles eram? Pois é. Provavelmente, Yeshua está falando de uma coisa que eu já vi na igreja. Poder e hereditariedade. Tem na igreja? Nunca mais tem. Como que um fermento que estava há 2000 anos lá atrás veio parar na igreja de Mashiach, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? Como? Se ele falou, cuidei para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, nem com o fermento de Herodes. O que nós vemos na igreja? Tem um homem que governa. É ou não é? Hein? Igreja do fulano de tal. Pastor, presidente. Pastor, Isso, meu irmão, na verdade, é um fermento que Yeshua combateu. Olha que coisa terrível. Talvez também seja tomar cuidado com o desejo de ter o poder a qualquer custo, a qualquer preço. Tem ou não tem gente na igreja assim? Eu sou o pastor presidente, ninguém pode ir acima de mim. Eu sou o evangelista, ninguém pode ser evangelista. Isso é fermento de Herodes, meu irmão. Ah, mas ele não matou a mulher. Eu sei, mas é o fermento de Herodes. É o fermento de Herodes. O que a gente vai fazer? Talvez não mate, mas explora para se manter com o controle de tudo. O dízimo do fulano é alto, então põe ele ali. É ou não é? Não, ele não, põe ele aqui. Ele te apoia. Isso é fermento de Herodes. E este fermento de Herodes começou a fermentar, gente, no coração dos discípulos de Yeshua. Naquela época, Yeshua já tinha dito isso, mas começou a fermentar. Quer ver? Lucas 22, 24. Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Fermento de Herodes. Eu sou maior que você. Você é maior que eu. É assim, fermento de Herodes. Não é à toa que um dos Herodes foi chamado grande mesmo. Por que ele se autodenominou o grande? Porque ele se considerava melhor que todo mundo. O fermento de Herodes provoca em nosso coração o desejo de sermos grandes, melhores ou maiores, de alguma forma, que os nossos semelhantes. Nós queremos ser maior. Pode ser sendo pastor, pode ser sendo profeta, pode ser orando em língua, ninguém entende. Aí você fica, grande, porque ninguém entende, você está orando em línguas, então parece que você é mais espiritual que o outro. Isso está dentro da igreja, isso é fermento, meu irmão, de Herodes. Porque de alguma forma a pessoa é maior, de alguma forma a pessoa se coloca como maior, e as pessoas o veem como maior. Deu para entender? O fermento de Herodes provoca isso no nosso coração. E o que hoje acontece na nossa sociedade? Sempre queremos ser melhores uns que os outros, é ou não é? A sociedade empurra você para isso. Para ser maior, para ganhar mais, para ter o carro mais bonito, para ter a casa mais bonita, o apartamento melhor, morar num lugar considerado melhor. Isso é fermento. E a igreja tem isso dentro do coração, porque no mundo é para ter mesmo. Mas acaba a igreja trazendo essas coisas e achando muito normal e passa a viver dentro das congregações com esse fermento dentro do coração. Cheio de gente assim, que galga status social porque fez curso de teologia, botou um terno, aí o próprio povo tem um fermento e aí olha para ele como se ele fosse maior mesmo. Porque o fermento está no povo também, está na pessoa, e aí aquele fermento vai aumentando.
E as pessoas acham tudo normal. Agora, olha a resposta de Yeshua para aniquilar o fermento de Herodes nos nossos corações. Olha qual é o remédio. Lucas 22, 25, 27. Ao que Yeshua lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre ele exercem autoridade são chamados de benfeitores. É ou não é? Yeshua descreveu com clareza, não é? Os governantes dos gentios são superiores a eles e são como se fossem os benfeitores. O que o político faz antes de ser eleito? Vai te dar um beijo, um abraço, vai chorar com você, votou, ele some e você passa a servir. Areia, tijolo. Pois é. Tudo. Quando vai ser eleito, só isso. Depois ele é o chefe, né? Exercem autoridade, são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Rafael, você é meu discípulo? Sim, Senhor. Então você não pode ser assim. Pastor, você não pode ser assim. Povo de Deus, vocês não podem ser assim. Olha como que devemos ser. É o contrário. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo. E quem governa com quem serve. Dentro do reino de Deus, governar é servir. No mundo, governar é ser benfeitor. E a autoridade. Tem até um nome mesmo, mas não tem vergonha de dizer, não, eu sou autoridade. Mostra. Quando vem aquele carro preto, o povo todo... A bandeirinha. Pois é, você já sabe, autoridade. No reino de Deus, não. A maior autoridade andou sobre um jumento. E não veio para servir. Não veio para ser servido e serviu. Não é? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Aí eu entrei na igreja, fui num retiro. O povo tinha que acampar. O pastor e sua equipe ficava numa casa com ar refrigerado, com suíte, com sua esposa, e tinha a comida separada do povo. Porque não pode misturar, gente, eu concordo. Não pode misturar o povo com a elite. Isso é mundo, meu irmão. E isso é normal dentro das igrejas. Muito normal. É considerado normal, as pessoas fazem isso. Porque tanto o coração do povo está assim como o coração deles. Porque eles saíram do povo. Então, um fortalece o outro nesse esquema. Quando eu vi, eu falei, que é isso? Que é isso? Terrível isso, meu irmão. No reino de Deus, o menor é que é considerado por Deus o maior. Não é? Yeshua está sentado à destra do Pai porque ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo. Nascido de mulher, debaixo da lei, largou a tua glória e aprendeu a obediência por morte de cruz. Por isso, o Senhor o exaltou. E disse, senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escadeiro de seus pés. É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Veja Lucas 9:48. E disse-lhes, qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele te exaltará. Glória a Deus. O Senhor nos está ensinando que no reino de Deus, o ser mestre, o ser pastor, orar em línguas, o ser profeta, ou qualquer ministério conferido a alguém, não implique nenhum tipo de controle político, domínio sobre a vida das pessoas, e nem implique em sermos maiores que ninguém. E sim sermos servos, pois no reino de Deus, que não é deste mundo, o chamado maior é para servir e não ser servido. Amém. Guarda isso.
no seu coração. O fermento é uma substância que rapidamente faz efeito na massa. Quem cozinha sabe disso, quem faz bolo, pão, essas coisas sabe disso. Se nós não vigiarmos, rapidamente corremos o risco de começar a viver o fermento de Herodes, que é dominar as pessoas. Inclusive o profeta eu vi fazer isso, porque o profeta chega assim: Deus me falou uma coisa da sua vida aí, mas me disse para não falar agora não. Você prende a pessoa. Fermento de Herodes. Deu para entender? Se Deus me falou uma coisa da sua vida e disse para mim não me falar, eu não tenho que falar nada. Eu tenho que calar a boca e não te prender em mim. Amém? Vi muito isso. É dominar pessoas, o fermento, e elas nos servir. E o fermento dos fariseus, que é também a hipocrisia, e é criar tradições humanas e segui-las como se fosse de Deus. Então eu olho dentro das igrejas e vejo pessoas fazendo coisas de homem pensando que está servindo a Deus e não está. Porque são o que? Dominadas pelo fermento dos fariseus. Amém? Rafael, eu guardo domingo. Adorar a Deus pode ser qualquer dia, pode. Mas o dia do Senhor, ele fala qual é. Ah não, o Shabat pode ser qualquer dia. Onde é que está escrito isso? Isso é invenção de homem. Shabat pode ser qualquer dia. Ah, o meu Shabat é na quarta-feira. Eita, não sabe nem contar. É 7. Ah, não, a gente não sabe qual era o dia, na verdade, sabe sim, são 7 dias. Domingo é o primeiro dia, você pode contar. Primeiro dia da semana, segunda, é porque o domingo mudou de nome, quem mudou foi o romano, mas é primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Shabat. Feira é lugar de trabalho, por isso que era feira, primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, descanso. É fácil, né? Isso é mandamento. Ah não, mas hoje a igreja guarda domingo porque Yeshua ressuscitou no domingo. Exatamente, para não quebrar o Shabat. Pois é, mas não entende. E aí faz o quê? Inventa uma tradição e vive essa tradição. Deus não se agrada disso. É disso que Yeshua está falando aqui. Mas, quando Yeshua falou dos fermentos, os discípulos não entenderam a Yeshua. Eles não entenderam. E sabe o que Yeshua fez? Os repreendeu. Vamos ver? Marcos 8, de 16 a 18. Pelo que eles arrazoavam, discutiam entre si, porque não tinham pão. Yeshua está falando de fermentos, os caras foram na cozinha. E Yeshua, percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoais por não teres pão? Yeshua percebeu e questionou eles. Aí ele fala: não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Ó, ele está elogiando. Tendo olhos não vedes se são cegos? Ó, e tendo ouvidos não ouvir, vocês estão surdos também? E não vos lembrais? Olha o que Yeshua está falando. Yeshua pergunta para eles se eles não se lembram, sabe de quê? De 2 acontecimentos que eles presenciaram. E ele pergunta primeiro acontecimento em Marcos 8,19. Olha o que ele fala. Vocês não lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Ele faz uma pergunta para eles. Quantos cestos cheios de pedaços vos levantastes? Eles responderam. Eles tinham a conta no lápis. 12. Ninguém esquece um negócio desse, esquece? Uma pessoa pegar pãozinho, orar e distribuir por 5.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos, ninguém esquece. E Yeshua chamou para eles, perguntou: quantos cestos sobraram? Eles estavam na conta lá, 12. E depois lhe perguntou também em Marcos 8,20: e quando partir os 7 para os 4.000, quantos alcovas, cestos cheias de pedaços levantaste? Respondeu-lhe: 7.
Você notou que Yeshua perguntou a quantidade do que sobrou? Você acha que é à toa? Yeshua não fala nada à toa, meu irmão. Olha, 12, você lembra? 12 filhos de Jacó, 12 apóstolos de Yeshua. O número 12, meu irmão, presta atenção, representa a obra de Deus de unir Israel e todos os gentios que creem em um só povo. Representa o povo de Deus em unidade na terra. Israel e o chamado povo, igreja, juntos. E quem vai fazer isso é Yeshua. Por isso que ele faz sobrar 12. Olha só, vamos lá em Apocalipse, como é formada a Jerusalém celestial. Você vai entender o que eu estou falando. Apocalipse 21, 12 a 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, tudo 12. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ao sobrar 12 cestos, Yeshua está nos dizendo que é ele que veio cumprir esse objetivo de Deus, dos 2 povos fazer um, como está escrito em Efésios 2, 14 e 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, Israel e Gentio, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenança, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, assim fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Assim fazendo de Israel e dos que creem dos outros povos o que chamamos de igreja, de morada de Deus em espírito, como está escrito em Efésios 2, 19 a 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Mashiach e Yeshua a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Número 12 representa a unidade na terra do povo de Deus, e quem cumpriu essa missão foi Yeshua HaMashiach. Por isso que sobraram 12 cestos. 7 representa a totalidade, não é? Tem muita gente que diz 7 representa a perfeição. Não, representa a totalidade. Deus completou a sua obra. Pois é, a Bíblia responde ela. Mas também representa a obediência dentro do juramento de um pacto, completando, completo, as obrigações estabelecidas para as partes dentro do pacto. Todo pacto tem 2 partes. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos lá em Josué 6, de 2 a 5, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó. 6, de 2 a 5. Entrego em tua mão Jericó, e seu rei, e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim farei, pois 6 dias, presta atenção. 7 sacerdotes levarão 7 chofarotes.
chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão os chofarotes. E será que, fazendo o sonido prolongado do chofar, e ouvindo o vosso tal zunido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá para o lugar que lhe ficar de fronte. Ó, presta atenção, juramento de Deus dentro desse pacto, sabe qual é? Entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. A obrigação de Israel, são duas partes, Deus e Israel. A obrigação de Israel dentro do pacto: todos os homens de guerra rodearei a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 chofarotes de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão os chofarotes. Você percebeu que os homens de guerra de Israel tinham que rodear a cidade uma vez por 6 dias? Sabe o que significa isso? O 6 significa que é o que cabe ao homem no pacto, porque o homem foi criado no 6º dia. Então Deus está colocando no pacto o que cabe a ele. Deus já falou que cabe a ele, Deus. Eu te entregarei Jericó, o seu rei e todo o povo na sua mão. Agora, dentro desse pacto, o que o homem precisa fazer? Por isso que é 6. O que é a obrigação de Israel? Nós já lemos. Ó, o 6 significa que é o que cabe ao homem no pacto. Vocês perceberam também a presença do 7? Significa que Israel tem que completar o que lhe cabe dentro do pacto. Se não completar, Deus não faz a obrigação dele, quebrou o pacto. E Israel fez o quê? Completou. Só assim Deus fez o quê? Cumpriu a sua obrigação dentro do pacto. Por isso, entregou na mão de Israel Jericó, o seu rei, os seus homens valorosos. Logo, os 7 cestos de peixes representa que quando o homem entregar sem sacrifício o Cordeiro de Deus, obrigação do homem no pacto, Deus cumpre a sua obrigação no pacto de salvar pela fé todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em seu Filho, judeus e gentio, como está escrito em Romanos 3, versículo 30. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, que são os judeus, e também por meio da fé a incircuncisão, que são os gentios. Yeshua nunca fala nada à toa. Então ele está dizendo que ele com 12 veio cumprir, trazer unidade entre Israel e todos aqueles que creem no Deus de Israel. E ele o fez isso naquele madeiro. E ele se fez homem, porque o homem não tinha como entregar um cordeiro puro. Mas Deus também ajudou o homem nisso e fez nascer na terra o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, puro, sem nenhum pecado, para que um homem tivesse dentre eles e tirasse do seu rebanho um cordeiro puro para ser entregue a Deus em holocausto, para que Deus, na sua parte, cumpra no pacto, que é salvar você, ainda que você seja um pecador, ainda que você seja contraditório, ainda que você tenha um coração incrédulo, ele estende a mão, porque o homem cumpriu a sua parte, então Deus também cumpre a sua parte no pacto, para o louvor da glória dele. Amém? Não é à toa que Yeshua finaliza perguntando lá em Marcos 8, 21. Não entendei ainda? Era para entender, porque a palavra fala dessas coisas, a Torá fala dessas coisas, a Taná fala dessas coisas, mas a igreja não compreende, porque a igreja largou o Taná, porque a igreja chama de Velho Testamento e vê como se fosse histórico. Meu irmão, não caia nessa, porque você vai perder a maravilha da salvação do nosso Deus.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Que o Eterno tenha misericórdia de nós.